algumas semanas atrás, alguém fez para mim uma pergunta que nunca tinha feito. E eu gostei muito de responder. Eu gostei tanto de responder que eu gostaria de compartilhar a resposta com vocês. Porque se alguém fizer essa pergunta para vocês, eu quero que vocês saibam responder também. Uma pergunta sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre salvação. E eu estava na casa dessa pessoa, que é uma pessoa muito importante para mim, e é uma pessoa incrível. Uma pessoa muito boa, que cuida muito bem da sua família, que faz tudo de melhor para as pessoas, mas não é uma pessoa que tem hábitos religiosos. É uma pessoa que acredita em Deus, que conhece Deus, mas não tem hábitos religiosos. E essa pessoa me fez uma pergunta que não era muito fácil de responder. Porque ela... Posso falar para vocês que pergunta era essa? Ela me perguntou assim: será que eu estou salvo? O que essa pessoa estava esperando que eu respondesse? Mas para responder o sim, o que ela queria, em primeiro lugar, é que eu avaliasse toda a vida dela, que eu julgasse se ela está salva ou não. Vocês acham que é fácil a gente julgar a salvação das pessoas? A gente pode fazer isso? Não. Mas a Bíblia deixa algo que a gente pode dar resposta para esse tipo de pergunta. Né? Mas eu fiquei muito feliz dela ter me feito essa pergunta, porque ela julgou que, de alguma maneira, eu podia dar resposta para ela. E essa resposta foi a resposta que Jesus deu para outras pessoas. Então eu fiquei muito feliz naquele momento, porque, de alguma forma, eu percebi que ela julgou ter algo de Jesus em mim. Então eu fiquei muito feliz de poder dar essa resposta. Só que eu queria falar para vocês, o sermão hoje vai ser para responder essa pergunta. O que eu faço? O que eu preciso fazer para ser salvo? Será que eu estou salvo? Só que eu vou responder essa pergunta, eu queria combinar algumas coisas com vocês. Quando a gente fala sobre salvação, logo alguém vai falar assim: e os índios que viviam aqui no Brasil antes de chegar aqui, os cristãos? Eu não quero falar sobre esse tipo de assunto, eu queria falar sobre vocês. Vocês que já conhecem a Deus, vocês que já conhecem a Jesus, vocês que já vêm na igreja, vocês que já vieram na igreja, mas estão afastados, vocês que estão vindo para a igreja agora, vocês que já conhecem a Deus. Porque essa pessoa que me perguntou, ela já conhecia a Deus. Ela já sabia o que era céu. Ela queria ir para o céu. Mas ela queria saber se ela estava apta a ir ao céu. Então eu quero responder para vocês essa pergunta. Porque a maioria das pessoas que vão te perguntar isso, elas já ouviram falar sobre Deus. Elas já sabem quem é Jesus. Talvez não saibam tudo. Provavelmente não vão saber tudo. É igual a gente também não sabe. Mas elas já vão saber sobre Deus. Tá bom? Então a resposta, não vamos falar sobre... Aí na situação dos índios que Cabral... Não, vamos falar sobre a nossa situação, das pessoas que nos cercam aqui onde nós estamos. Tá bom? Então eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez para orarmos e prepararmos para essa mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Pai que habita nos altos céus, nós te amamos e é por isso que estamos aqui na tua casa, te visitando e te adorando. Pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito esteja conosco ao abrir a tua palavra, para que possamos encontrar o caminho da salvação e andar por ele. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Para começar, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus que está com vocês no livro de Atos. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 27 em diante, até o verso 34. Amém? Muito bem. Então, Atos 16, do verso 27 até o 34, diz o seguinte. Eu quero ler com vocês, quero ler com vocês antes, a partir do verso 25. Vamos ler a partir do verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo
bradou em alta voz: Não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, pôs-lhe a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha só que história bonita. Essa história já é um sermão prontinho, que já faz a gente pensar em um monte de coisa. Faz a gente refletir em várias coisas. Mas eu comecei com vocês com esse verso porque é exatamente o tema do nosso sermão, da nossa mensagem de hoje. Percebam que o carcereiro, ao imaginar que os presos tinham fugido, depois das cadeias se abrirem, o que ele ia fazer? Ele ia se suicidar, ele ia tirar a própria vida. Ia tirar a própria vida. Vocês percebem que ele estava em um momento ali de perdição? O carcereiro ali tirando a própria vida, sem escutar as palavras de Paulo e Silas, ele ia perder a salvação dele. Ele ia perder a salvação dele. Mas vocês percebem que algumas horas apenas que ele estava pronto para tirar a própria vida, em apenas algumas horas, ele foi batizado e a salvação chegou até ele. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que se vocês orarem a Deus, Deus vai colocar as palavras certas na boca de vocês, para que pessoas que estão em um minuto na perdição possam estar na salvação através da palavra que você vai levar para elas. Existe muito poder na palavra do servo de Deus. Nós podemos levar salvação para as pessoas. Assim como Paulo e Silas fizeram em qual situação? Na prisão. Eles estavam na prisão, presos. Podiam estar reclamando, podiam estar brigando, reclamando de Deus, mas eles estavam louvando a Deus. O que eu acho interessante é que o carcereiro, quando ele ficou sabendo que os presos não tinham fugido, tinha várias perguntas que ele podia fazer. Várias perguntas que ele podia fazer. Ele podia ter perguntado sobre o terremoto, não podia? Foi algo estranho aquele terremoto. E os terremotos, a única coisa que o terremoto fez foi abrir as cadeias que estavam prendendo eles. Então ele podia ter perguntado o que aconteceu nesse terremoto. Ele podia ter perguntado para Paulo e Silas como que eles conseguiram convencer os outros presos a não fugir. Porque foi algo incrível, imagina, os presos soltos e não fugiram. Ele podia ter perguntado isso para eles. Mas o que é que o carcereiro perguntou para Paulo e Silas? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Olha só. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas vezes, diante dos milagres que Deus faz na nossa vida, diante das oportunidades que Deus dá para nós perguntamos para Deus tantas coisas que não é o que Deus quer responder para a gente. Não está naquilo que Deus mais pode dar para a gente. Ele tem muito a dar para nós, muito a oferecer para nós. Mas muitas vezes nós só buscamos a Deus com perguntas secundárias. Jesus falou que nós temos que ser ao contrário disso. Ele falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós buscamos a Deus pelas outras coisas, e não por aquilo que Deus mais quer oferecer para nós. E o carcereiro ali, diante daquela oportunidade, ele foi direto ao ponto. Tinha muitas coisas para perguntar, muitas coisas estranhas tinham acontecido. Mas o que ele se importava mesmo é como ele podia ser salvo. E sabe por que ele sabia que Paulo e Silas podiam oferecer salvação para eles? Porque eles estavam louvando na prisão. E o carcereiro, vendo tudo isso, ele fez essa pergunta para eles. Então existem muitas pessoas que estão vendo a sua vida, o seu comportamento, o que você fala sobre Deus, elas estão só te observando, mas em algum momento elas vão te fazer essa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E você precisa estar pronto para responder, assim como Paulo e Silas estiveram prontos
E aquela pessoa, em questão de horas, foi da perdição para a salvação. Ele e toda a casa dele. Irmãos, nos dias de Jesus, haviam muitas pessoas que buscavam Jesus por questões secundárias. Questões importantes, mas secundárias. As pessoas buscavam Jesus porque elas queriam ser curadas. Curadas de várias coisas, de várias doenças, várias enfermidades. Elas queriam seguir a Jesus porque elas queriam libertação de Roma. Elas queriam seguir Jesus porque elas queriam prosperidade de um reino, que achavam que Jesus ia liderar elas ali num reino. Elas seguiam Jesus por causa disso. Coisas secundárias. Importantes, mas secundárias. Existe um grave problema que quando nós buscamos Jesus apenas por coisas secundárias, nós podemos entrar na estatística dos cristãos decepcionados. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, existem vários irmãos nossos fiéis a Deus que morreram de Covid, enquanto pessoas que não querem saber de Deus estão vivas e com muita saúde. Existem irmãos nossos fiéis que possuem grandes problemas financeiros. E também existem pessoas infiéis que não têm problema financeiro. Existem pessoas fiéis que têm doenças graves, que sofrem com doenças graves. Existem pessoas fiéis que têm problemas no casamento. Os fiéis também sofrem, os fiéis também têm problemas. E quando você busca Jesus somente por coisas secundárias, você pode achar que Jesus não está te ouvindo, quando se depara nessas situações. Mas nós precisamos nos lembrar que João Batista, o maior homem que já habitou nessa terra, segundo o próprio Jesus, ele morreu decapitado com 32 anos. O maior homem. Talvez ele tenha orado ali para Deus salvar ele. Mas, por algum motivo, Deus não salvou João Batista daquela situação. Mas Deus garantiu para ele a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo, esse mesmo Paulo que salvou a vida daquele carcereiro que ia se matar, ele ia tirar a própria vida. Salvou a vida dele. Alguns anos depois, o próprio Paulo sofreu muito. Vários açoites tentaram acabar com a vida de Paulo várias vezes. E até que conseguiram. Mas Paulo também morreu decapitado. Os cristãos também têm problemas, também sofrem. Não busquem a Deus somente pelas coisas secundárias, porque talvez você não encontre o que você está procurando. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. É assim que Jesus nos ensinou. O que é que muitas vezes as pessoas falam assim para nós: o que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez ela não entende realmente o que é ser salvo. E é isso que precisamos ensinar para elas também. O que nós precisamos ensinar para as pessoas e aprender também na nossa vida é que nós precisamos ser salvos do pecado. Muitas pessoas perguntam: o que eu preciso fazer para ser salvo? É porque ela quer ir para o céu. Mas ela não entende que o que Jesus quer salvar, quer fazer conosco, é nos tirar do pecado. O céu será um presente maravilhoso. Mas a nossa salvação é salvação contra o pecado que está nesse mundo. Quando nós vivemos buscando somente as coisas secundárias que Jesus nos oferece, quando nós buscamos apenas as coisas secundárias que Deus nos dá, nós somos como o povo de Israel, que talvez se contente com o maná que cai no deserto, mas Deus quer oferecer uma terra que emana leite e mel. Ele não quer que você viva num deserto com maná. Ele quer te oferecer uma terra que emana leite e mel. Não se contente com maná. Deus tem planos maiores para você. O céu é a terra, é a nossa Canaã celestial, a terra que emana leite e mel para nós. É isso que Deus tem a oferecer para nós. Não é apenas uma melhora da sua vida financeira agora, da sua saúde agora. Ele quer te dar uma saúde eterna, onde você vai viver para sempre e sem tristeza. Hoje talvez você esteja doente e Deus te cure, mas você vai continuar sentindo triste por outros fatores. Mas Deus quer te fazer uma transformação completa, uma salvação completa. Então, a primeira coisa que precisamos ensinar para todos e aprender é que precisamos ser salvos do pecado. Essa é a salvação que precisamos levar para as pessoas, a salvação do pecado. E agora,
que vocês entendem, que eu sei também, que precisamos ser salvos do pecado e libertar as pessoas do pecado, eu queria começar agora a responder essa pergunta. O que eu preciso fazer para ser salvo do pecado? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Precisamos realmente fazer alguma coisa? Precisamos fazer realmente alguma coisa para ser salvos do pecado? Sim ou não? Alguns falaram sim, alguns falaram não. Meus irmãos, se não precisássemos fazer nada para ser salvos do pecado, todo mundo seria salvo. Todo mundo seria salvo, vocês entendem isso? Todo mundo vai ser salvo? Infelizmente, a própria Bíblia nos diz que a maioria não vai ser salvo. A maioria vai escolher o caminho largo, não o caminho estreito. Qual é a diferença, então, daqueles que andam no caminho estreito que serão salvos? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Eu queria ler com vocês Romanos. Romanos, capítulo 6, verso 23. Por que eu falei para vocês que precisamos ser salvos do pecado? Para começar com esse verso, que vocês conhecem muito bem, conhecem de cor. Porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, a única maneira de nós sermos salvos do pecado é entendendo que ela vem como um dom gratuito de Deus em Cristo. A nossa salvação, o que nos salva do pecado, é o dom gratuito que vem de Deus, que vem de Jesus. Certo? Vamos continuar com mais alguns versos então. 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12. Vou ler aqui junto com vocês. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olha, então vimos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui nós vimos que quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem, não tem a vida. O que é ter o Filho? Eu quero levar vocês a alguns conceitos aqui da Bíblia. O que é realmente ter o Filho de Deus? Porque nós sabemos que quem tem o Filho tem a vida, mas o que é realmente ter o Filho? Romanos, capítulo 10, verso 9. Romanos, capítulo 10, verso 9. Diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só que interessante. Quem escreveu a carta de Paulo? A carta de Paulo. Aí, já falei a resposta. Quem escreveu a carta aos Romanos? Paulo. Muito bem. Vocês são muito bons de responder pergunta, viu? Paulo escreveu a carta aos Romanos. Mas isso que Paulo falou, se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, Jesus já tinha falado com outras palavras que eu quero falar para vocês aqui. Que é o seguinte: Jesus disse a mesma coisa em outras palavras. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Confessar Jesus como seu Senhor em teu coração é exatamente isso. Quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é confessar a Jesus. Isso é ter o Filho na sua vida. E eu queria ler com vocês mais um verso, que esse vocês conhecem muito bem. Está em João 3,16. Já vi muitas pessoas pegando a Bíblia e nem vou procurar porque eu já conheço. Isso é muito bom. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, mas tenha a vida eterna.
Olha só que interessante. Esse verso nos fala uma coisa muito importante que as pessoas não sabem. Eu quero falar para vocês. As pessoas não sabem disso. E elas precisam saber. Vocês precisam explicar para as pessoas isso que eu vou explicar para vocês agora. As pessoas não sabem que Jesus veio aqui para morrer por nós. Por incrível que pareça. Elas admiram muito Jesus. Admiram as palavras de Jesus. Mas elas não sabem que Jesus veio fazer isso aqui. Ele veio morrer por nós. Jesus veio aqui nos salvar do pecado através da sua própria morte. As pessoas não sabem disso. As pessoas acham que as pessoas simplesmente mataram Jesus porque não gostavam daquilo que ele falava. Mas elas não sabem que Jesus veio justamente para morrer. Morrer no meu e no seu lugar. No meu e no seu lugar. E eu queria ler com vocês também Isaías 53, verso 5. Pode colocar para a gente? Isaías 53, verso 5. Isso aqui é muito antes de Jesus vir para morrer aqui na terra, no meu e no seu lugar. Diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu acho tão bonita essa parte porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele sofrimento que Jesus teve, tudo aquilo que Jesus sofreu, foi justamente o que traz paz para nós, porque é o que nos traz salvação. Há 2 sábados atrás, eu estive pregando lá também na casa do irmão Antônio, eu falei um pouco sobre isso. Jesus veio para nos substituir. Substituir. Aquele castigo que era para ser o nosso castigo, Jesus tomou esse castigo em nosso lugar. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O nosso pecado, Jesus tomou o nosso pecado sobre ele. E ele morreu por isso. Para nos salvar. Ele assumiu o nosso pecado, trocou de lugar conosco. Você seria capaz de trocar de lugar com alguém? E se sua esposa estivesse sofrendo, você trocaria de lugar com ela? Eu acho que trocaria. Acho que os maridos fariam isso. Trocariam de lugar com a sua esposa. Mas eu vi uma vez o seguinte. Tenho certeza que os maridos fariam isso pela esposa. Eu tenho certeza. Maridos, precisamos provar para nossas esposas que vamos fazer isso se precisar. Elas não estão acreditando. E agora eu vou fazer uma pergunta mais importante ainda. Você faria isso pelo seu filho? Só que a comparação entre Jesus e nós não é a mesma de nós para nosso filho. Uma vez eu vi na revista Adventista o seguinte. E quando falamos de Jesus vir até esse mundo, morrer por nós e trocar de lugar para que nós fôssemos salvos, é a mesma comparação de falar que se um dia na sua casa tivesse uma infestação de baratas lá na sua casa, e alguém quisesse matar essas baratas, você falaria assim, ó, não mata essas baratas não, me mata e deixa que elas vivam. Essa é uma distância ainda menor do que nós temos para Deus. Nesse mundo cheio de pecado, cheio de iniquidade, cheio de maldade, Jesus trocou a vida conosco. Pessoas pecadoras, cheias de iniquidade, cheias de maldade. Para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos transformados. Então, irmãos, Jesus veio para morrer. E através da morte dele nós somos limpos do quê? Do pecado. O grande problema que o mundo precisa ser salvo é do pecado. E Jesus veio morrer para que fôssemos salvos do pecado. E é por isso que em João 14, verso 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, ele trocou de lugar conosco. Precisamos ser santos para chegar até o Pai. E a nossa santidade só vem através da troca que nós fazemos com Jesus. E não é uma troca financeira. Você não precisa dar dinheiro para Jesus. Nós lemos lá que é de graça. É de graça. Não é uma troca financeira, não é uma troca de favores, nada disso. É aceitar que Jesus troque de lugar com você. É aceitar que ele troque de lugar com você. E este é o caminho da salvação, e é isso que precisamos responder para as pessoas. O único caminho, a única chance de você ser salvo é você aceitar trocar de lugar com Jesus.
Aceitar que ele morra no seu lugar. Aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitar que aquele sangue de Jesus que derramou não vai ser em vão. Quando você não aceita Jesus, sabe o que você está fazendo? Você está desprezando a morte e o sangue dele. Você está aceitando que aquilo vai ser em vão, a morte de Deus. Queria ler mais um verso com vocês. Está lá em Efésios 2, verso 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de para que ninguém se glorie. O que esse verso quer dizer, meus irmãos? No âmbito da salvação, ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que a palavra de Deus nos diz também que os últimos serão os primeiros. Porque nós estaremos juntos. Os primeiros e os últimos estarão juntos. Ninguém é melhor do que ninguém. Numa das parábolas, Jesus disse assim que ele chamou trabalhadores, negociou um valor que ele ia pagar para esses trabalhadores, e no final do dia chamou outros trabalhadores. E qual foi a diferença de salário deles? Nenhuma. Receberam o mesmo pagamento pelo trabalho. O mesmo pagamento pelo trabalho. No âmbito da salvação, não importa o que você faça, não importa o quão bom você seja, ninguém é diferente de ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. No âmbito da salvação. Mas embora a salvação não venha das nossas obras, não venha daquilo que nós fazemos, em momento algum, Jesus disse que o que fazemos não é importante. Muitas vezes, pessoas desprezam as nossas obras. Mas Jesus nunca desprezou as obras, muito ao contrário disso. As nossas obras, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós representamos é muito importante. É muito importante. Mas não paga pecados. Vocês entendem isso? Aquilo que nós fazemos não paga os nossos erros. Sabe lá na escola, não sei se vocês lembram, que você fez um exercício errado, ou então você se comportou mal na escola, e o professor te chama atenção. Aí o aluno fala, mas tal pessoa também está fazendo isso. Um comportamento errado não justifica o outro. E eu posso falar para vocês, um comportamento certo também não justifica um comportamento errado. Algo de bom que você faça não paga os seus pecados. Não paga os seus pecados. Mas eu queria ler mais um verso com vocês. Hoje vamos ler muitos versos ainda. João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A salvação vem através de Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Jesus falou, então se você me ama, se você quer fazer essa troca comigo, se você permite que eu morra no seu lugar, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos. E continua um pouquinho para frente, João, verso 21. Isso é tão importante que Jesus falou de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você ama Jesus, se você tem o Filho que traz a salvação, você precisa guardar também os mandamentos. Você quer saber como você faz para ter o Filho? Faça isso. Guarde os mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É interessante que outras pessoas fizeram essa pergunta para Jesus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Vocês lembram do jovem rico? Ele fez exatamente essa pergunta. Mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Vocês lembram o que Jesus respondeu para ele? Guarde os mandamentos. E ele falou assim, eu já tenho guardado todos. Então Jesus falou, então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Tudo isso que Jesus pediu eram obras. Eram obras que testificavam que aquele jovem realmente aceitava aquilo que Jesus falava. Pergunto para vocês, se você acredita em Jesus, se você acha que você está salvo, pergunto para vocês, você faz tudo aquilo que Jesus fala? Já falei aqui uma vez na igreja, mas quando Jesus foi lá
e fez o primeiro milagre dele, que foi transformar a água em vinho. Antes de ele fazer esse milagre, Maria foi e falou para aquelas pessoas da festa: façam tudo o que ele disser. E se as pessoas não tivessem feito tudo o que Jesus tivesse dito? Elas teriam um milagre na vida delas? Não. O casamento teria sido salvo? Não. Mas elas foram e fizeram tudo o que Jesus falou. Irmãos, a palavra de Deus é tudo o que Jesus fala. E o próprio Jesus disse isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A melhor maneira de acessarmos a palavra que sai da boca de Deus é através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, eu queria dizer de uma maneira muito dura também para nós. Se você não faz aquilo que Deus pede para você, aquilo que Jesus pede para você, meu irmão, você não está no caminho da salvação. Se você não tenta, pelo menos, fazer aquilo que Deus pede para você, você não está no caminho da salvação. Para você aceitar Jesus, você precisa fazer o que Ele pede para você. Quando um jovem perito da lei perguntou para Jesus também: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus contou a parábola do bom samaritano, que é uma parábola também que mostra quais ações Jesus espera de nós, aqueles que aceitam a Jesus. E Jesus disse: um homem estava lá, espancado no chão, você não conhece ele, não sabe quem é ele, mas o jeito certo de você agir é você ir lá e ajudando ele, fazendo bem para o seu próximo, ainda que seja o seu inimigo. Então, mais uma vez, Jesus respondeu a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus respondeu através das ações que Ele espera de nós também. Ter fé em Deus não é apenas falar bem de Deus, meus irmãos. Falar bem de Deus, todo mundo fala. Todo mundo fala bem de Deus. Se você for para alguém na rua e perguntar: o que você acha de Deus? A pessoa fala: Deus é maravilhoso. Deus é nosso Pai, né? Deus é maravilhoso. Todo mundo fala bem de Deus, mas levar Deus a sério são poucas pessoas que fazem isso. Poucas pessoas que realmente fazem isso. Levar a sério aquilo que Jesus disse. Fazer aquilo que Jesus disse. E eu queria dizer para vocês, muitas vezes nós pregamos aqui na igreja que vir para a igreja não traz salvação. Você não está salvo só porque você vem na igreja. Você não está salvo só porque você devolve o dízimo. Você não está salvo só porque você lê a Bíblia. Eu já preguei isso também. Mas nós não podemos falar isso de uma forma a desencorajar as pessoas a fazerem isso. Irmãos, vir à igreja não garante sua salvação. Mas vir à igreja apresenta o caminho da salvação para você. Se você não vir para a igreja, meus irmãos, você não está gostando de vir na casa de Deus, no lar de Deus. Se você ama a Deus, você vem para a igreja. Você vem para a igreja. E essa foi uma das coisas difíceis que eu tive que falar para aquela pessoa que me perguntou isso. Porque essa pessoa é muito boa, só que ela não vai na igreja. E ela me perguntou: só porque eu não vou na igreja, eu não vou ser salvo? Meu irmão, se você tem a oportunidade de vir para a igreja, se você ama a Deus e aqui é a casa de Deus, se você não quer vir para a igreja, desculpa, meus irmãos, mas você não está no caminho da salvação. Não está no caminho da salvação. Se você não gosta de Deus, da casa de Deus, você não está no caminho da salvação. Eu queria dizer para vocês também que a pessoa salva é aquela que faz a vontade de Deus, de acordo com a luz que recebeu. Então, meus irmãos, existem pessoas que já nasceram na igreja, que é o meu caso. Já nasci na igreja. E eu sou muito grato a Deus por isso. Existem pessoas que chegaram na igreja agora. Cada uma tem uma luz diferente. Cada uma tem uma luz diferente. Os erros que a pessoa que chegou agora comete não são os erros que você, que já nasceu na igreja, que já está há muito tempo, deve cometer também. Todos nós somos pecadores. Todos somos indignos. Mas Deus sabe o quanto nós podemos fazer para obedecer a palavra dele, para obedecer à vontade dele. A pessoa que quer ser salva do pecado é aquela que não quer pecar. O que eu quero dizer para vocês? Hoje, vocês e eu que estamos aqui, se você quer ser salvo, você não pode querer pecar.
Porque é o pecado que matou nosso Jesus na cruz. Uma frase que eu gosto muito, eu repeti várias vezes em vários sermões, que eu não lembro qual pastor que falou, mas ele disse assim: eu não posso ser amigo daquilo que matou meu Cristo. Você não pode ser amigo do pecado. Você não pode querer pecar. O pecado vai bater na sua porta, mas você não pode querer abrir a porta do pecado. Em muitas circunstâncias, meus irmãos, nós vamos pecar, nós somos pecadores, mas você não pode querer pecar. Vocês entendem? O pecado não pode fazer parte da sua vida. De acordo com a luz que Deus já te deu, o pecado não pode fazer parte da sua vida. Nós precisamos nos esforçar para ficar longe do pecado. Se hoje você peca em alguma coisa, se você de repente você transgride o sábado do Senhor, se outras coisas que você podia fazer, você vai fazer no sábado, você está pecando porque você quer. Deus deu outros 6 dias para nós fazermos tudo isso. Não deixe para você fazer suas compras no sábado e cortar o cabelo no sábado, fazer todas essas coisas no sábado. E nós sabemos, além do sábado, muitas outras coisas. Você que está nos caminhos de Deus não pode querer pecar. Não pode querer pecar. Eu queria dizer para vocês, tem um verso que eu gosto muito também, que está em Lucas, capítulo 12, verso 48, que diz assim: mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Muitas vezes queremos exigir de outras pessoas que elas sejam santas. Mas a quem muito foi dado, muito será exigido. Se Deus te deu muitas capacidades, se Deus te deu muito conhecimento, Ele espera mais de você também. Deus espera mais de você também. Vocês lembram da história de Moisés? Moisés, quando ele finalmente aceitou o chamado de Deus para tirar o povo do Egito, na viagem que Moisés estava fazendo, tinha uma coisa que ele estava fazendo que era errado. Ele não tinha circuncidado o filho dele, algo que Deus tinha pedido. E quem escreveu ali o livro de Êxodo foi Moisés. E quando Moisés escreve, ele falou que Deus apareceu ali na forma de um anjo e ele sentiu que o anjo ia matar ele. O anjo apareceu de forma tão terrível para repreender Moisés que ele sentiu que o anjo ia matar ele. Moisés, que estava indo fazer um chamado para Deus, mas eles não estavam obedecendo Deus em tudo. Meus irmãos, Davi também conhecia muito de Deus, mas cometeu um pecado grave. Tomou outra mulher e ainda matou aquele a quem era esposo da mulher. E a mulher ficou grávida. Deus não permitiu que Davi tivesse aquele filho. Davi se entristeceu muito, mas Davi tinha muito conhecimento sobre Deus. A quem muito foi dado, mais será cobrado. Então, se você tem conhecimento de Deus, ou se você alguma vez já esteve aqui na igreja, louvando a Deus e hoje não está vindo mais, Deus espera muito de você e Ele te dá oportunidades para isso. Deus ainda te ama, Ele ainda abre as portas para você, para que você entre, mas as portas que Deus abre é a porta do caminho estreito. E nós precisamos aceitar e estar dispostos a andar por essa porta. Da mesma maneira que Deus exigiu muito de Moisés, Deus exigiu muito de Davi, Deus exigiu pouco do ladrão que estava do lado de Jesus na cruz. Aquele ladrão tinha feito barbaridades a vida toda, estava morrendo numa cruz. Mas o que ele podia fazer com a luz que ele recebeu, ele fez. E Deus aceitou ali a oração e a adoração dele. E Jesus garantiu que ele estaria com Jesus no céu. Então, de acordo com a luz que você recebeu, faça o seu melhor para Deus, que a sua salvação também vai estar garantida. Porque Jesus morreu no seu lugar. Mas a salvação, a morte de Jesus, não pode ser uma morte barata na sua vida. Você precisa fazer o seu melhor para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, e nós precisamos também amar a Deus de tal maneira, que nós façamos tudo o que Deus pediu para nós. Nós possamos guardar os mandamentos e assim mostrar que nós amamos ao nosso Deus. Amém? Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso e abriu as portas da salvação para todos nós. Que você possa andar neste caminho e possa ensinar outros a andar neste caminho também. Amém?